Olá! Hoje vamos mergulhar numa narrativa bem rica e pessoal, O Filho de Xangô. É um livro do Hélio Tabosa de Moraes, o mestre Tabosa, né? Exato, um olhar assim bem profundo sobre a capoeira, as raízes dela. E a trajetória desse mestre, que foi super importante para a capoeira em Brasília. Isso, a gente vai explorar não só a história da capoeira, sabe? E as conexões com a herança africana no Brasil, mas também a jornada pessoal mesmo do mestre Tabosa, as reflexões dele, o impacto que ele teve, tudo baseado nos trechos do livro que a gente tem. Uma busca pela essência por trás dos movimentos, da filosofia dele. É por aí. Legal. Então, como que a história de um homem se mistura com a de uma arte que é tipo luta, dança, filosofia, tudo junto? Especialmente na identidade cultural de Brasília. Ok, vamos lá. O livro começa então falando da chegada da capoeira em Brasília. Isso lá nos anos 60. Uhum, Foi através do Aldenor, o mestre Arraia. Ele veio da Bahia, né? E sentiu falta da cultura dele lá. imagino. Brasília era muito nova. O livro descreve como um lugar meio sem tradições. Exato, e com uma influência forte do Rio, o tal carioquismo. E o Tabosa foi um dos primeiríssimos alunos do Arraia, ali. Que começo, hein? Pois é, e o livro já encara aquela discussão clássica, né? Capoeira é luta ou é dança? Sim, e ele vai além do simplista. Aponta para as tradições banto, de onde vieram muitos africanos escravizados. E nessas tradições, a luta muitas vezes tinha, assim, características de dança. Se misturava. Entendi. As raízes, claro, estão na resistência dos quilombos, tipo Palmares. Mas a história é complexa. Tem capoeirista herói na Guerra do Paraguai. Nossa, E depois, no Rio Imperial, usados até como força de choque, sabe? Os capangas, os navalistas. Não é uma linha reta. muita reviravolta. E aí, nesse cenário todo, o mestre Tabosa cresce em Brasília, vira uma referência. Totalmente. A Academia Tabosa se tornou um marco. E os depoimentos no livro, pelo que vi, descrevem um estilo bem particular dele, ágil, técnico. Isso. Mas com uma coisa importante. Ele evitava a violência pela violência, sabe? Incentivava a expressão de cada um. Não era só sobre ganhar a qualquer custo. Não mesmo. As rodas de sábado na UNB, onde ele dava aula, são lembradas com muito carinho. Momentos de aprendizado, de festa quase. Que legal. E tem relatos bem vívidos do jogo dele. Como um salto espetacular que ele chamava de Xangô. Xangô. Ele passava por cima de uma meia-lua de compasso, que é aquele chute clássico giratório baixo. Imagina a cena. Uau, que agilidade. Fico imaginando. E essa conexão do físico com o cultural, com o espiritual, parece central para ele, né? Com certeza, o sistema de graduação que ele criou em 74 é um exemplo perfeito disso. Fascinante. Como assim? Bom, ele associou os níveis de aprendizado às cores e aos arquétipos dos orixás da Umbanda. Uma coisa bem estruturada. Puxa, que interessante. Começava com Ogum, vermelho, o guerreiro, a força para iniciar. Aí vinha Yansan, amarelo, a impulsividade alegre, o movimento. Legal. Depois Xangô, marrom, que representa a justiça, o equilíbrio. Até chegar em Oxalá, branco, a calma, a sabedoria do mestre. Que incrível. Isso foi uma inovação dele, essa ligação tão explícita com os orixás na graduação? Era comum? Olha, foi bem inovador, sim. Principalmente na forma como ele sistematizou isso pedagogicamente. Não era só praticar algo de raiz africana. Ele trouxe essa cosmovisão para a estrutura do ensino. Foi um jeito muito forte de afirmar e valorizar essa herança, sabe? Na formação do capoeirista mesmo. Entendi. Fez todo sentido. E o livro fala também do maculelê, ampliando um pouco, né? Sim, sim. Dedica um espaço para falar do maculelê, aquela dança de bastões que é luta e dança também, mostra a amplitude dessas tradições afro-brasileiras. Que riqueza, né? Muita. Descreve o ritual, as roupas, reforça esse universo cultural que o Tabosa ajudava a manter vivo. E essa preocupação com preservar as raízes parece ser bem forte nele, né? Tem uma citação que me marcou. Tem sim. Ele cita Joseph Campbell, o mitologista, falando sobre como as tradições antigas são importantes para dar perspectiva para a vida hoje. Faz sentido. Isso conecta total com a forma como o Tabosa se via. Ele não dizia que escolheu a capoeira. Ele se sentia escolhido pela capoeira. Nossa, escolhido pela capoeira. Que forte isso. Uma entrega total, né? Como ele mesmo põe na dedicatória do livro.
uma vida dedicada a isso. Então, resumindo um pouco, o mestre Tabosa que emerge dessas páginas não é só um mestre de capoeira, tecnicamente falando. Não mesmo. Ele é um guardião cultural em Brasília. Alguém que conseguiu tecer junto o movimento, a música, a história dele e essa herança africana tão profunda. Ajudou a formar muita gente. Exatamente isso. Um articulador cultural importantíssimo para a capital. E a história dele e a da capoeira que ele ajudou a consolidar lá, deixa a gente com uma questão, né? Inspirada até pela citação do Campbell, que ele valorizava tanto. Qual questão? Bom, no mundo tão rápido, às vezes meio perdido, como é que essas narrativas, esses rituais antigos, tipo os da capoeira, com essa ligação forte aos orixás que ele criou, como é que eles ainda podem oferecer para a gente hoje significado, sabe? Conexão, novas perspectivas para a vida? Uma ótima pergunta para a gente levar daqui e continuar pensando.